Minha gente, o que foi esse episódio 12 da segunda temporada de The House, pelo amor de Deus? Alguém imaginava que a gente fosse ter todas essas respostas e várias perguntas também, mas todas essas respostas agora, nesse episódio? Eu achei que ia demorar pelo menos aí mais uns 5, 6... De repente no final da temporada, mas não, a gente recebeu várias respostas nesse episódio. Estou passado, chocado. Acho que algumas coisas a gente até já tinha teorizado, já imaginava que fosse ser assim, mas, né, quando a gente realmente vê acontecer, daí é outra coisa. Então bora logo pro vídeo, porque tem muita coisa pra falar, pra teorizar, pra surtar! E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 12 da segunda temporada chama Elsewhere and Elsewhere, ou Em Outro Lugar e em Outro Momento. E esse episódio teve tanta informação, tanta coisa nova, que até cortaram um pouco da abertura para caber tudo dentro do episódio. Em 31 episódios de The House foi a primeira vez que cortaram a abertura, então só por isso a gente vê que tem coisa aí. O episódio começa no quarto da Luz, dentro da casa da coruja, com ela tentando entender o que deu de errado a última vez que ela construiu o portal. No mural lá no quarto da Luz, a gente vê que tá escrito Portal Door 2.0, né? A segunda tentativa da Luz de fazer o portal. No centro do mural tem uma imagem do portal, que é o que a Luz tá querendo construir. Tem um recadinho do lado esquerdo do mural, assinado pelo King, escrito Lembre de beber sangue, mas o sangue tá rabiscado e trocado por água, né? Então lembre de beber água. Do lado a gente tem um desenho da chave do portal e uma setinha apontada para aquela parte do olho escrito limitado, que é referente ao sangue do Titã. Tem até uma pergunta embaixo, né? Tem mais? Existe mais? Porque a gente sabe que sangue do Titã é muito importante para fazer o portal e não é mais fácil encontrar. O único restinho que tinha tava na chave do portal, mas quando ela foi quebrada ficou um pouquinho com o Hunter e outra parte ficou na luva da Emmett. A luva da Emmett, inclusive, tá ali pregada, né, do lado direito do mural. A Luz já usou um dos dedos que tinha um pouquinho de sangue para fazer a primeira versão do portal, e tem até um lembrete do lado escrito comprar uma luva nova para Emmett. No mural também tem um questionamento da Luz escrito por que o Belus quer isso, né? Por que afinal de contas o Belus precisa do portal para o mundo humano? E no outro ângulo do mural a gente vê que tem também uma lista dos ingredientes necessários para construir o portal. Num outro ângulo do mural a gente consegue ver escrito também tentativa fracassada, afinal de contas a primeira tentativa de construir o portal não deu certo. E eu achei fofo que tem uma fotografia da Luz com a Ida e o King lá no Grom, no baile, porque de certa forma é um lembrete pra Luz que apesar dela querer construir o portal pra voltar pro mundo humano, tem também as lembranças e os amigos que ela vai deixar em Boiling Isles. Enquanto isso, na sala de estar, o Huri tá dando uma festa pra Lilith e pra alguns amigos dela para comemorar que a Lilith conseguiu um emprego como curadora assistente no Museu de História Sobrenatural. Como a Lilith não trabalha mais no Coven do Imperador, ela precisou encontrar outro emprego e eu achei a cara dela ir trabalhar num museu de história. É interessante como a gente sabe que a Lilith nunca teve muitos amigos, né? Então nessa festa onde o Huri chamou todos os amigos dela, a gente vê a Ida e o King, a Gwendolyn, que é a mãe da Ida e da Lilith, o comerciante que vende o Elixir, que a Ida e a Lilith precisam por conta da maldição, o Tiny-Nose sentadinho ali embaixo, o Steve, que é um membro do Coven do Imperador e já tinha aparecido ao lado da Lilith lá na primeira temporada, na Feira do Livro. É interessante que é a primeira vez que a gente vê um membro do Coven do Imperador, né, um guarda dentro da Casa da Coruja, e ele parece muito familiarizado e amigo de todo mundo. Ele tá até usando uma camiseta casual com o nome dele escrito, é a primeira vez que a gente vê o Steve assim. E também está presente uma personagem nova que a gente conhece como Flora de Explora, que é uma historiadora, celebridade e mentora da Lilith quando ela fazia parte do Coven do Imperador.
Na live que a Dana Terrace fez um pouco antes de começar a segunda temporada, ela soltou alguns áudios e num desses áudios era uma carta da Lilith pro Rory e a Lilith fala um pouco sobre esse novo trabalho dela no museu e ela cita essa personagem Flora de Explora. E a Flora de Explora é claramente uma referência à Dora Aventureira, né? Dora the Explorer. Tanto no nome dela, né? Que faz um trocadilho. A aparência física também é muito semelhante da Flora e da Dora. E ela tem esse chicote com um macaco no topo, que deve ser o palismã dela, que é uma referência ao macaco que sempre anda com a Dora Aventureira e é um companheiro dela nas aventuras. A Lilith tem um pouco de ciúme da Flora porque ela tá sempre viajando, explorando e escrevendo sobre coisas incríveis, enquanto a Lilith fica lá no museu, né, só escrevendo coisas que ela considera banais. Então a Lilith, com essa personalidade competitiva que a gente conhece, decide que vai fazer uma exibição impressionante para todos. Depois da festa, a Luz começa a assistir um pouco da exibição do diário do Philip através do Echo Mouse, e o Philip fala que ele tá perdendo a noção do tempo enquanto ele tá lá em Boiling Isles. Ele fala que pode ser que no mundo humano seja 1660, depois passa um tempo ele fala, será que é 1670, 80? É interessante que o Philip falar 1660 são 25 anos depois da fundação de Gravesfield, a cidade natal da Luz. A data que a cidade foi fundada é muito próxima à data que Philip Whitbane foi para Boiling Isles. De qualquer forma, o Philip fala que ele conseguiu todos os ingredientes que ele precisava para construir o portal, incluindo o sangue do Titã, e a única coisa que falta é ele encontrar o colecionador. Então o colecionador irá falar para o Philip o que ele precisa fazer para completar a missão dele. No flashback da criatura da maldição da Ida, a gente conheceu o colecionador. Muitas pessoas chamavam de colecionadora no feminino porque quem estava dublando era uma mulher, mas aqui o Philip se refere no masculino, chamando de ele. Então, por enquanto, vamos chamar de o colecionador. O Philip fala que antes de enfrentar o colecionador, ele e os companheiros dele precisam enfrentar alguma coisa, mas antes dele falar o que é que eles têm que enfrentar, o Echo Mouse termina a exibição e começa a dormir. E aparentemente ninguém nunca ouviu falar do colecionador, nem o King, nem a Ida. A Ida até zomba do nome dele, né? Afinal de contas, quem coloca um artigo antes do nome, né? O colecionador. A Luz acha que se ela encontrar o colecionador, de repente ele pode dizer a ela o que ela errou quando ela foi construir o portal pela primeira vez. E a Ida consola a Luz, falando que se o Philip demorou tantos anos para construir o portal, ela não devia se preocupar muito com isso. É quando a Luz pensa como seria incrível se em Boiling Isles tivesse alguma espécie de magia do tempo que fizesse ela voltar alguns anos e conversar pessoalmente com o Philip. Então a Ida mostra para a Luz um livro repleto de lendas urbanas, o meu Twingfoot, o pé de graveto, que é uma referência ao que a gente conhece como Bigfoot, o pé grande. Depois tem o Linderman, o homem agiota, representado por esse homem sem rosto que empresta dinheiro, que é uma paródia do Slenderman, o homem esguio. Tem também um capítulo sobre gambás, algo que é comum pra gente, mas no mundo dos demônios eles acreditam que seja uma lenda. E finalmente a Ida fala sobre as Time Pools, que seriam piscinas ou poças do tempo, que são poças místicas que funcionam como janelas para o passado, mas elas nunca aparecem duas vezes no mesmo lugar. A Ida conta que ela e a Lilith costumavam procurar quando eram jovens, e a Lilith era mais animada com isso que ela. É interessante que na página esquerda tem até uma explicação de como funcionam essas piscinas do tempo, e essa explicação é baseada na teoria da viagem do tempo através de buracos de minhoca. Nesse desenho do buraco de minhoca tá escrito: dobre um pedaço de papel para que até os crononautas possam entender. E do lado direito, onde mostram essas piscinas do tempo, tem um aviso falando para não nadar, mas como é um livro da Ida, esse aviso tá riscado e escrito tanto faz. Então a Luz vai até a Lilith, que tá super concentrada, planejando a exibição dela de balaústres na época da Edwardian, lá em Boiling Isles. E a Luz começa a puxar um pouco o saco da Lilith, falando que no diário dela agora ela se refere a ela como a tia legal. Então a Luz mostra o livro pra Lilith com o capítulo falando sobre a piscina do tempo.
E fala que ela seria uma ótima historiadora se ela voltasse realmente no tempo e também ajudaria a Luz a encontrar o Philip Witchbane. Lembrando que a Era da Edwardian, que era essa pesquisa que a Lilith estava fazendo sobre os balaústres, é também a era onde a Luz e a Emmett encontraram o diário do Philip lá na seção da biblioteca. Então as duas poderiam se unir para encontrar essas poças do tempo e fazer essa viagem que ajudaria as duas com seus objetivos. Pelo que a Lilith tá lendo no livro, ela fala que na Era do Premistério teorizou-se que o sangue do Titã coagulado, misturado com as águas mágicas do Mar Fervente, criava buracos no tempo temporários. A Lilith conta que na época que ela e a Ida buscavam por essas poças do tempo, o aparelho que elas usavam não tinha energia suficiente. Então a Luz tem a ideia de usar um pouco do sangue do Titã nesse aparelho e assim elas conseguem energia suficiente para encontrar essas poças do tempo. Demora um pouco para elas encontrarem, mas quando finalmente elas chegam no lugar, é uma praia que aparentemente não tem nada, mas quando a Luz chuta uma pedra e ela afunda na areia, a Luz coloca a cabeça nesse lugar e entende que ela vai parar num outro tempo, numa outra era. Então elas entendem que as poças do tempo estão escondidas na areia e elas começam a colocar a cabeça nessas poças e ir para diferentes eras de Boiling Isles. Um desses períodos que elas colocam a cabeça, a Lilith chama de período Equitáceos, onde ela vê uma criatura que ela chama de Stone Sleeper, que é uma criatura que se transforma em pedra para hibernar. Se a gente fosse associar esse período com o nosso, é como se fosse a era dos dinossauros lá em Boiling Isles. E se a gente lembrar aqui, onde é que foi que a gente viu já Stone Sleeper aparecer em Dalhouse? Lá nas instruções que o Imperador Belus tinha dos itens que ele precisava para criar um Greenwalker. Um dos itens que ele precisava era um pulmão de Stone Sleeper. Guarde essa informação aí, porque daqui a pouco a gente chega nela. É interessante também que nesse momento que a Luz e a Lilith estão colocando a cabeça nessas poças do tempo, que em um deles a Lilith coloca a cabeça e é a cabeça dela que faz ela ter tropeçado uns instantes atrás. Isso é para mostrar que tudo que elas fazem no passado tem uma consequência no futuro, né? Como se tudo fosse um ciclo, tudo tivesse ligado. E até uma recomendação da Lilith para Luz que elas não mudem nada no passado, porque isso com certeza vai interferir no futuro. É toda aquela teoria de efeito borboleta e tal, que a Lilith nem se aprofunda muito, mas elas precisam tomar cuidado. É legal que a Lilith que a gente conhece, né, toda certinha, jamais arriscaria ir pro passado, né, e provavelmente mudar alguma coisa que ia interferir no futuro, mas agora a Lilith se considera a tia legal e vai fazer essa viagem com a Luz. Então as duas entram na poça do tempo que vai levar à Era da Edwardian, onde Boiling Isles ainda vivia na Idade Selvagem. A Idade Selvagem é anterior ao Imperador Belus, quando ainda não existia o sistema de Covens, então todo mundo podia praticar todo tipo de magia, o que é dito atualmente pelo Imperador Belus como muito perigoso. No entanto, quando a Lilith e a Luz chegam em Bunny'sboro, elas encontram moradores muito simpáticos e prestativos e aparentemente super tranquilos. A gente vê que todos os moradores usam mais de um tipo de magia, né? Usam construção com cura, usam abominação com plantas. A Luz então pergunta pra Lilith por que o Imperador queria banir a magia selvagem, e a Lilith responde que é porque supostamente o Titã não gosta disso. E enquanto a Lilith tá fazendo algumas anotações sobre a época, a Luz tá procurando pelo Philip Witchbane. É interessante que alguns desses habitantes de Bunny'sboro que a gente vê na Era da Edwardian são quase análogos aos que a gente vê nos tempos atuais, quase como se fossem antepassados de muitos dos personagens que a gente conhece. Então, finalmente elas encontram o Philip Witchbane. É a primeira vez que a gente vê o Philip finalmente e não apenas aquela silhueta do diário. E nesse momento ele já tá bem cabeludo e barbado, então a gente entende que já faz bastante tempo que ele tá em Boiling Isles. E ele tá meio sendo feito de bobo por dois demônios que estão jogando o diário dele de um lado pro outro, e chega um momento eles tentam até queimar o diário. Mas antes do diário ser queimado, a Luz consegue defender o Philip com um
glifo do gelo. Reparem que se a Luz não estivesse lá naquele momento, o diário do Philip seria queimado e a Luz nunca teria encontrado ele. Então um dos demônios tenta atacar a Luz, mas é impedido pelo irmão dele. Ele fala pra Luz perguntar pro Philip o que aconteceu com o irmão deles e com seu talismã e vão embora deixando a Luz com o Philip. Então a Luz começa a ajudar o Philip a pegar as páginas do diário dele, né, que foram jogadas pro alto pelos dois demônios, e numa das páginas estão as anotações de Eclipse Lake. Então a Luz entende que a época que ela tá é depois do Philip ter conseguido o sangue do Titã. E no canto superior da página, a Luz percebe que tem uma imagem tanto do Philip como de uma outra pessoa. A Luz até se pergunta quem é esse, e o Philip nunca falou, né, de um irmão ou um amigo que veio com ele do mundo humano. Mas a gente lembra que lá em Gravesfield, na cidade natal da Luz, tiveram dois irmãos que entraram em contato com bruxos. E esses dois irmãos, que tem até as estátuas deles lá na praça da cidade, como se eles fossem os fundadores da cidade, são muito parecidos com esses dois que o Philip desenhou no diário. E um deles é muito parecido com o Philip. Então fica cada vez mais clara aquela teoria de que o Philip é aquela pessoa que veio de Gravesfield e que ele veio com o irmão dele e alguma coisa aconteceu aí com esse irmão. Então a Luz pergunta pra ele, né, pra confirmar se é o Philip Witchbane, e ele é meio áspero com a Luz, achando que ela vai fazer algum tipo de chacota com ele. Ele fala que apesar de não ter um saco de bile, ele tem dignidade, o que mostra que esse tempo do Philip lá em Bowling Isles não foi assim tão amistoso. Ele pode ter sofrido bastante preconceito dos outros moradores por não possuir nenhum tipo de magia. Então o Philip tá querendo ir embora e a Luz, na tentativa de fazer ele ficar, mente falando que ela pode ajudá-lo a encontrar o colecionador e inventa uma história sobre ela também precisar encontrá-lo. Então o Philip leva a Luz e a Lilith até uma caverna, onde ele pergunta se alguma delas tem uma tocha, e a Luz faz o glifo da luz. O Philip fica impressionado quando ele vê a Luz fazendo aquele glifo, porque ele também aprendeu a fazer glifos, mas ele não sabia fazer o glifo da luz. Ele até anota no diário dele um esboço do glifo e começa a utilizar para eles andarem pela caverna. A Lilith parece um pouco desconfiada do Philip e ele olha de canto, entendendo que precisa ganhar a confiança dela, e faz um elogio acerca da inteligência dela, deixando a Lilith lisonjeada. Então ele desenha um combo de glifos no chão e teletransporta eles para uma caverna de gelo. Reparem que nesse combo de glifos, nenhum deles era o glifo da luz, porque ele realmente não conhecia, foi a luz que ensinou para ele. Ou seja, mais uma interferência da luz na vida do Philip. Então a Luz se dá conta que eles estão no crânio do Titã e a Lilith fica impressionada, porque teoricamente eles estão num solo sagrado. O Philip admite que possivelmente é a razão por ninguém querer acompanhá-lo até lá, e ele menciona que todas as lendas dizem que o colecionador está lá dentro de uma porta fechada da caverna, mas que ele não sabe o mecanismo para abrir. O Philip então reclama de uma dor na sua perna, né, que já estava um pouco machucada antes, e a Luz fala para ele ficar tranquilo, para ele descansar, que ela e a Lilith vão até a porta. A Lilith observa que o mecanismo de abertura da porta é muito diferente de tudo que ela já viu antes. Inclusive é até diferente daquele mecanismo que tem na ilha onde a Ida encontrou o King, que também era algo que a Lilith não conhecia antes. E reparem nessa imagem da porta que, se a gente colocar ao lado do colecionador, a gente consegue identificar um padrão dentro dessas linhas. Então a Lilith vai resolvendo o quebra-cabeça da porta e ela diz que a maioria deles já está resolvido, ao mesmo tempo que ela fala que tá achando um pouco estranho a forma como o Philip tá falando com elas, pois ele parece dizer tudo o que elas querem ouvir e aquilo soa levemente familiar para ela. Então, enquanto a Lilith tá terminando de resolver o quebra-cabeça, a Luz vai conversar com o Philip e ela lê o que o Philip tá escrevendo em seu diário, que diz que ele havia derrotado a besta atrás da porta, mas tragicamente não conseguiu salvar seus companheiros. E quando a Luz estranha dele estar escrevendo aquilo, né, se adiantando dos acontecimentos, ela questiona ele do real motivo de ter levado elas até ali. A Lilith então termina de resolver o quebra-cabeça, a porta se abre e uma garra pega ela por trás.
o Philip revela que ele só precisava de um sacrifício com a criatura dentro sendo distraída para ele finalmente conseguir passar por aquelas portas. A Luz fica brava com o Philip e ele debocha dela falando que elas foram tão fáceis de enganar quanto aquele demônio, o irmão dos outros demônios que estavam brigando com ele lá no começo. Ou seja, provavelmente o irmão deles foi também sacrificado de alguma forma. E se a gente reparar dentro da bolsa dele, tem algo ali que claramente é um talismã e um que é uma presa azul. Presa Azul é o nome do irmão daqueles dois demônios que estavam tentando dar uma lição no Philip em Bonnesborough. Então, provavelmente, assim como o Philip tentou fazer com a Lilith e com a Luz, ele pode ter sacrificado o Presa Azul para algum objetivo pessoal e ficou com o talismã e a presa dele. A Luz então corre para socorrer a Lilith e começa a usar seus glifos para defender ela da criatura. E enquanto elas estão lutando, o Philip caminha até uma plataforma e começa a cavar e acaba encontrando um pedaço de espelho com uma lua crescente desenhada nele. O Philip então coloca esse objeto na bolsa, desenha mais uma vez aquele combo de glifos e se teletransporta para fora dali. Enquanto a Luz e a Lilith estão se escondendo, a Luz lembra de uma coisa que a Lilith falou para ela com relação à criatura, e a Luz corre até a criatura e começa a fazer cócegas atrás da orelha dela. A Luz reconhece a criatura como sendo Stone Sleeper, que foi aquela criatura que eles viram no período Equitáceos, e que provavelmente deve ter hibernado todo esse tempo até agora. E reparem que mesmo antes da Luz e da Lilith passarem por essa porta, o Philip sabia que lá dentro tinha um Stone Sleeper porque ele estava desenhando no diário dele. A Lilith e a Luz então montam no Stone Sleeper e saem com ele de lá e encontram o Philip andando por uma trilha. A Luz exige que o Philip diga a ela como que aquele espelho vai ajudar ele a voltar para o mundo humano, e então o Philip fala que aquele espelho não é para isso, é para uma outra coisa. Então ele oferece uma troca para a Luz. Se ela quiser mais informações, ele vai precisar de mais alguém para um sacrifício, e antes que ele possa terminar de falar, a Lilith dá um soco na cara dele e quebra o nariz do Philip. Então as duas vão embora e a Lilith, percebendo que a Luz tá chateada, consola ela e fala que se um idiota como o Philip conseguiu construir o portal, com certeza ela vai conseguir construir também. Então as duas, vendo que ainda tem um tempo antes da maré subir e a poça do tempo sumir, as duas então seguem para a cidade e a Lilith fica observando super animada um artesão fazendo um balaústre enquanto ela escreve algumas informações sobre o processo. O interessante é que desde o começo, quando a Luz estava lendo lá o diário do Philip, já aparecia um vulto que representava a Lilith e a Luz com ele nessa expedição. Então em nenhum momento a Lilith nem a Luz mudaram alguma coisa no passado. Tudo que era para ter acontecido já aconteceu. Elas irem até o passado e interagirem com o Philip fazia parte de todo esse ciclo que ele viveu em Boiling Isles. Enquanto isso, na casa da coruja, a Ida recebe a visita da mãe dela, Gwyndolin, que ainda está na cidade desde a festa para Lilith. A Gwyndolin então fala para Ida que o Del, o pai da Ida e da Lilith, está lá querendo vê-la. E essa é uma das questões muito complicadas para Ida, porque ela não vê o pai dela há 20 anos, desde que por conta da maldição ela se transformou na criatura e acabou atacando o pai dela. A Ida tenta dar uma desculpa para a mãe dela, falando que não dá para ver o pai dela naquele momento, mas a Gwyndolin fala que o Del já está lá fora só esperando. O King tá super animado para finalmente conhecer o avô dele, e a Gwyndolin fala que a família deles é muito conhecida pelas habilidades de fabricação de talismã, sendo o Del um dos melhores entre eles. A Ida então fica desesperada, corre pro quarto, começa a guardar um monte de elixir na bolsa, já pensando em fugir de lá. A Ida tá com dificuldade de enfrentar os problemas dela, enfrentar o pai dela e ver o que a maldição que tá dentro dela causou nele. Por mais que a Ida não tenha culpa do que a criatura que ela se transforma causava nas pessoas, é muito difícil para ela confrontar isso agora. A gente já viu em alguns flashbacks o quanto a Ida era pegada ao pai dela, então ela se sente culpada por ter causado mal à pessoa que ela mais gostava.
Então a Ida, se sentindo encurralada, tenta sair disfarçada de Lilith, usando a roupa que a Lilith usava anteriormente, mas quando ela tá pronta pra fugir, ela vê o pai dela de costas de longe. O Del pergunta pra Ida se acha que é muito tarde pra ele cumprimentá-la, já que ela tá indo embora, e a Ida resolve finalmente ir conversar com o pai dela. Eles então sentam um ao lado do outro e começam a ter uma conversa muito franca. A Ida pede desculpa por esse tempo que eles se mantiveram distantes e fala que aconteceu muita coisa com ela nesse tempo. O Del então resume um pouco de tudo, falando que ela sumiu de Bonnisborough, e a Ida então consertou a antiga torre dele, que é onde ela foi morar, e a gente entende que essa antiga torre do Del foi o que se tornou hoje a Casa da Coruja. Lá no início do episódio, durante a festa pra Lilith, a gente vê um quadro na parede com uma torre que é justamente essa torre que a Ida consertou e transformou na Casa da Coruja. O Del fala também que viu a Ida no pôster de Procurada e que a Gwyndol lhe contou pra ele sobre a cerimônia da petrificação. E o Del fala pra Ida que ele e a mãe dela queriam muito ter conseguido ajudar ela nesse tempo. E ele fala que ouviu que agora tem até um neto, né, que é o King, já que a Ida adotou o King e agora ele é oficialmente da família também. A gente entende que o pai da Ida acompanhou os passos dela todo esse tempo e ela sempre evitou retomar o contato com ele. O Del então fala que faz mais de 20 anos que a Ida foi embora e ele não consegue continuar indo atrás dela. A Ida fica emocionada e fala que ela se sente muito culpada por ter ferido ele anos atrás e por ter tornado ele incapaz de continuar trabalhando e criando palismãs. O ataque da criatura que a Ida se transformou fez com que ele ficasse impossibilitado de continuar usando a mão para esses trabalhos manuais. A gente vê também que uma parte do rosto do Del tá com uma cicatriz, com o olho fechado, então além da mão, o monstro também atacou o rosto dele e deixou ele cego de um dos olhos. Então ele mostra pra Ida uma semente de árvore de Palistrom e fala que mesmo não esculpindo mais palismãs, ele continua ajudando nisso. Ele diz que agora tá ajudando a Bat-Queen, a Rainha Morcego, a reabastecer a floresta e queria que a Ida aprendesse esse ofício. Como a gente sabe, as árvores de Palistrom estão em extinção, então é legal saber que existe esse movimento para reflorestar. O Del então fala pra Ida deixar o passado ficar no passado e que não tem problema dela seguir em frente. E antes de ir embora, o Del fala pra Ida mandar lembranças pro Albert, o palismã da Ida, pois ele se lembra de ter esculpido com a Ida e é uma das lembranças mais queridas que ele tem com ela. O Del então entra na Casa da Coruja e a Ida fica do lado de fora emocionada pelas palavras que eles trocaram. É o momento que a gente entende que a Ida finalmente encontrou um fechamento para essa questão, para esse problema que ela tinha com relação ao seu pai. E foi muito legal a gente ter conhecido tanto o Del quanto o palismã dele nesse episódio e ver que toda a família da Ida e da Lilith tem um pássaro como palismã. E é interessante a gente ver que essa cicatriz que o Del tem é muito parecida com a cicatriz que o palismã do Hunter tem. Além disso, até a forma como o Del anda com o palismã dele no ombro é muito semelhante como o Hunter anda com o palismã dele, e é muito semelhante também como lá naquela matéria de Gravesfield com aqueles dois humanos na época da fundação da cidade, um deles andava também com um passarinho no ombro. A gente não sabe ainda qual a ligação de todos esses palismãs e dessa cicatriz no olho, mas tá tudo parecido demais pra gente não notar que tem alguma coisa aí. Então a Luz e a Lilith chegam da missão delas e encontram com a Ida, e elas comentam que tiveram sorte dessa vez por a Piscina do Tempo estar num lugar próximo, porque a próxima vez que ela aparecer pode ser do outro lado do mundo. E elas falam também que o encontro delas com o Philip não foi lá muito agradável e que a Lilith deu um soco na cara dele. Então a Luz e a Lilith têm um momento super divertido entre elas, a gente percebe que elas criaram uma conexão e dessa vez quem fica aborrecida, quem tem um taquinho ali de ciúme é a Ida. Então na cena final do episódio a gente é levado de volta à Era da Edwardian e vê o Philip entrando numa caverna onde ele tá hospedado. Ele fica furioso por ter sido socado pela Lilith, chama ela de Bárbara, então ele acende alguns glifos da Luz e faz uma cara de dor, arregaça a manga e a gente vê que ele tem vários glifos tatuados na pele. Então o braço dele começa a se deformar e inchar. O Philip se ajoelha no chão, pega um palismã quebrando ele no meio e absorve toda a essência que tem lá pra dentro de seus olhos e seu nariz.
Depois disso ele murmura e fala que não importa, pois ele só precisa viver o suficiente para ver o que ele quer. Ele limpa então o espelho com a mão e projeta na parede uma animação que parece várias fases da lua ou então as várias fases de um eclipse, e no meio a gente vê que parece realmente a combinação de uma lua com um sol. E então ele olha com um sorriso sinistro e pede pro colecionador que ajude ele com seu objetivo. E essa voz, gente, não é mais a voz do Philip, é a voz do Imperador Belus. Minha gente do céu, o Philip é o Imperador Belus. Claro que não foi mostrado explicitamente o Philip assumindo a identidade de Belus, mas por tudo que a gente viu, os detalhes da caverna, a forma idêntica com que o Philip e o Belus pegam a energia dos palismãs, essa maldição que deforma o braço dos dois, e a voz do Belus que se sobrepõe à do Philip, eu vou assumir que o Philip é sim o Belus, e caso haja alguma reviravolta no futuro, a gente refaz essa informação de outra forma. Vamos organizar as ideias aqui para ficar bem claro pra gente entender o que está acontecendo. O Philip foi do mundo humano para Boiling Isles, para o mundo dos demônios, e pela conversa que ele teve com a Luz e com a Lilith, ele se sente um pouco mal, um pouco deixado de lado por não ter essa bolsa biliar que dá magia aos moradores de Boiling Isles, e por estar muito tempo vivendo em Boiling Isles, ele começou a estudar a magia selvagem de lá, ele começou a estudar os glifos, então ele começou a usar a magia dos glifos, assim como a Luz usa também. Então ele pode ter imaginado que tatuando os glifos em si próprio, ele conseguiria produzir magia sem precisar desenhar toda vez. No entanto, algum efeito colateral dessa magia foi o que fez começar essa maldição, e a única forma de controlar esses efeitos colaterais é ele usando essa energia que vem de dentro dos palismãs. A gente vê na caverna do Philip, a hora que ele entra, vários palismãs quebrados e jogados pelo chão. Se ele precisou sacrificar o preso azul para conseguir o palismã dele, pode ser que para cada palismã no chão, ele tenha sacrificado alguém. Pensa que loucura. E pela quantidade de palismãs, isso vem acontecendo há muito tempo. E pegar essa essência, esse elixir que vem de dentro dos palismãs é algo que a gente vê o Imperador Belus fazendo até hoje. A gente sabe pelo último episódio da primeira temporada que os glifos não funcionam no mundo humano, então além de voltar para casa, a motivação do Philip para construir o portal pode ser também para voltar ao mundo onde ele estaria livre dessa maldição que ele próprio colocou em si. Ao mesmo tempo, a gente entende esse ódio que vai crescendo dentro do Philip pelos bruxos e pelos demônios, e que foi potencializado com o encontro dele com a Luz e com a Lilith. Então esse ódio que o Imperador Belus tem pelas bruxas, tem pelos demônios, pode ser também o que fez com que ele dividisse todos em covens e assim não tivessem tantos poderes quanto eles poderiam ter. Como a gente viu também, o Philip é bastante mentiroso, né? Ele muda bastante o que ele escreve no diário do que realmente aconteceu. Isso mostra que toda a história que o Imperador Belus construiu e conta para a população de Boiling Isles não é real. A Luz e a Lilith viram que a magia selvagem não é perigosa como o Imperador Belus prega, como o Imperador Belus falou para todo mundo que o Titã da ilha contou para ele. Outra informação importante também é que o Philip revelou à Luz e a Lilith que construir o portal não é seu único objetivo, e aquele espelho com a lua minguante está relacionado a esse outro plano. Claramente o Dia da União está relacionado a isso, a gente vê alguns elementos que se ligam a isso. Tanto a cabeça do Titã, que é considerado esse solo sagrado e é onde o Imperador Belus falou que todo mundo precisa ir no Dia da União, o eclipse que vai acontecer no Dia da União, e a gente vê aí nessa imagem agora que o Philip projeta na parede que tá acontecendo algo que parece um eclipse. Falta só a gente saber qual é o objetivo real para o Dia da União, porque como a gente sabe, né, a gente viu que o Philip é mentiroso, o Imperador Belus, então, portanto, é mentiroso também, né, já que são a mesma pessoa. Então ele dizer que o Dia da União é para livrar o mundo da magia selvagem, talvez não seja totalmente verdade. Pode ser que seja um pouco disso, né, afinal de contas ele tá lá com aquela magia selvagem, né, dos glifos tatuadas que tá fazendo mal a ele. Então livrar o mundo da magia selvagem, de repente, também pode livrar ele disso.
Mas a gente vê também quando o Philip tá entrando na caverna algumas instruções no fundo que lembram muito o que o Imperador Belus tinha para criar um Green Walker. A gente vê os olhos, a gente vê o Galderstone, a gente vê até alguns itens espalhados pela caverna, né? Em cima da mesa tem até alguns ossos, que é algo que precisava lá nas instruções do Green Walker. E como a gente já viu no diário do Philip, ele já conheceu o Stone Sleeper e sabe até onde encontrá-lo para conseguir seu pulmão. E sobre o Green Walker, a gente viu no diário do Philip que tem aqueles dois rostos, um claramente é o Philip e o outro possivelmente é o irmão dele que estava com ele lá em Gravesfield e foi com ele pro mundo dos demônios. Pode ter acontecido alguma coisa com esse irmão, de repente ele pode ter morrido de alguma forma e o Philip quer trazer o irmão dele de volta por esse processo que quase se assemelha a uma clonagem e pode ser que esse irmão dele já tenha sido trazido de volta e seja o Hunter. Claro que o Hunter tem várias características de bruxo e não de humano, né? Como as orelhas, por exemplo. Mas assim como o Imperador Belus, como o Philip, ele não tem magia e pode ser que aí nesse processo de trazer ele de volta, de ter criado o Hunter, ele tenha misturado aí algumas coisas dentro dessa receita. Eu explico um pouco mais sobre essa possível clonagem no review do episódio 9 da segunda temporada. E de repente o que falta pro Philip agora, após ter trazido o irmão dele de volta na forma do Hunter, seja trazer a mente do irmão dele e de repente isso pode acontecer com o Dia da União. É muito maluco pensar que a Luz e a Lilith, de certa forma, contribuíram para a existência do Imperador como a gente conhece hoje. Claro que toda a personalidade dele, a maldição, tudo já vinha sido construído, mas a Lilith e a Luz estarem com ele lá naquele momento, a Luz ensinar para ele o glifo da luz, a Lilith dar um soco no nariz dele, inclusive foi isso que fez o nariz quebrar e ficar do formato que a gente conhece. Antes o Philip tinha um nariz um pouco mais pontudo e depois do soco, depois de ter quebrado, criou esse calombinho e agora fez o nariz ficar da forma que o Imperador Belus tem. E quanto às orelhas do Imperador Belus, das duas uma, né? Ou ele cortou pra ficar daquele formato, isso ele pode também ter feito no Hunter, ou então é mais algum efeito colateral dessa magia que tá tatuada no braço dele, que é também o que fez essa marca verde aparecer no rosto dele. E acho que é importante a gente se atentar também a esse monte de cano na caverna. Onde será que o Philip tá hospedado? Será que ele tá no esgoto ou no subsolo de algum lugar importante de Boiling Isles? Lembrando que a Sala do Trono no castelo do Imperador Belus também é repleto de canos onde fica o coração pulsante do Titã. E agora eu tô surtando com esse negócio de tempo e espaço porque o Imperador Belus provavelmente lembra da Luz e da Lilith. Então eu fico me perguntando se aquele recado que o Philip deu pra Luz no episódio anterior, falando que não vê a hora de encontrar com ela, se ele tava se referindo ao futuro ou ao passado, já que ele sabia que após aqueles eventos a Luz ia voltar pro passado pra encontrar com ele naquela ocasião. Gente, pirando aqui. Inclusive aquele momento no final da primeira temporada que o Imperador encontra com a Luz pela primeira vez, que a gente acha que é a primeira vez, na verdade o Imperador Belus já conhecia a Luz. Gente, que loucura. Bom, e antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código apareceu no finalzinho do episódio, na caverna do Philip, próximo às anotações dele no mural. E usando a tabela fonética de conversão, a gente tem a palavra us. E como essa palavra é um advérbio em inglês, a gente não tem como traduzir ainda literalmente ela até saber as palavras que vêm depois. Por enquanto, vamos assumir que a tradução é o advérbio como. Então, por enquanto, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He no longer dreams of kings, as, que traduzindo seria mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com reis, como... Ou seja, não tem nada de novo aí que a gente pode tirar com essa nova palavra, né? Que ela não adiciona muita coisa. Então, por enquanto, eu vou manter o que eu disse lá no vídeo anterior, que provavelmente essa seja uma frase que se relaciona com o Dia da União. Bom, então por hoje é só. Acho que esse vídeo ficou gigantesco, mas tinha realmente muita informação, muita coisa acontecendo, né? Viagem no tempo, a revelação de que o Philip é o Belus, gente, uma loucura. A Ida se reconectando com o pai dela, né, gente? Gente.
Isso porque eu poderia ainda ter me aprofundado mais em algumas coisas, mas vamos deixar as coisas irem andando, os acontecimentos irem vindo, né? Porque aí de repente a gente vai destrinchando um pouquinho mais as coisas. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!